E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft e dando continuidade direta à leitura, nesse caso, dessa edição aqui que eu tô lendo, da editora Pandora, esse selo Cronos deles. Vamos dar continuidade à leitura, à análise com o conto Os Ratos na Parede, beleza? Esse conto ele foi escrito entre agosto e setembro de 1923 e publicado pela primeira vez em março de 1924, se eu não me engano, pela revista Weird Tales, que era a revista que comumente o Lovecraft publicava seus originais. Bom, mas do que se trata esse conto? Os Ratos nas Paredes conta a história, na verdade, de um descendente de uma família de ingleses chamada Delaporte, que basicamente ele é o último remanescente assim, dessa família, dessa linhagem. O pai dele é o último sobrevivente de um assassinato que supostamente ele mesmo cometeu dos próprios familiares que viviam no priorado de Exham, numa cidadezinha do interior da Inglaterra, assim, aos arredores de Londres. Mas por que essa tragédia aconteceu? Bom, essa tragédia aconteceu, fica um mistério na narrativa, né? Esse pai, né, no caso, agora já último, né, remanescente da linhagem, ele fica intrigado com isso, né, mas durante muito tempo ele não dá bola porque ele está cuidando do próprio filho, a esposa dele acaba falecendo, então ele tem que cuidar do filho. Quando o filho parte para a Primeira Guerra Mundial e depois retorna como inválido, né, ele acaba sendo mortalmente, assim, tipo, não mortalmente, mas severamente ferido, o que acaba fazendo com que esse último Delaporte dedique de fato sua vida para os seus familiares, mesmo que o filho dele acabe falecendo 2 anos depois ao retorno da guerra. Ele nunca tivera essa oportunidade de explorar essas lendas que circundavam sua família, até porque ele tinha se mudado, né? Então, da Inglaterra, o pai dele tinha vindo para os Estados Unidos, se eu não me engano, e a partir disso tinha criado uma nova vida. Mas ele sabia que os familiares dele tinham essa relação, né, com lendas históricas, com relações a basicamente uma casa em que eles viviam, né, justamente no priorado de Exham, que supostamente servira de palco para cultos que datam assim a época dos romanos, sabe? E basicamente quando esse personagem ele se vê no luto, né, ele pensa assim, cara, eu não tenho mais nada para fazer na minha vida, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa casa aí que pertenceu à minha família, eu vou comprar a propriedade novamente e vou viajar para lá para poder restaurar, né, porque basicamente não tem mais nada para fazer. E aí ele acaba encontrando nessa restauração um processo terapêutico, né, ele acaba até se revigorando, ele acaba entrando em contato com um amigo do filho dele, né, que na verdade era o Norris, e ele acaba restaurando esse nome antigo. Então Delaporte ele tinha sido alterado, né, justamente para evitar com que os boatos se alastrassem ainda mais. Então ele decide retornar com a grafia do sobrenome principal da família, e a intenção dele é justamente transformar esse que é supersticioso da população ao redor, essa fama maligna que eles têm, em algo benéfico. Mas é claro que isso, como toda boa história de Lovecraft, as coisas não vão bem, né, pro personagem principal, o personagem que, coitado, já está em decadência, né, já tem uma vida triste, está encontrando naquela forma uma maneira de se reconectar com a sua família, de se reconectar com a vida. Mas à medida que o processo de restauração ele se sucede, né, ele dá de fato
continuidade a todos os processos de restauração. Então o ambiente exterior ele tem aquele formato gótico, sabe? Mas dentro do interior da casa, assim, você percebe nitidamente que existe um conforto ali. Ele conseguiu, através das despesas e tudo mais, ele conseguiu, com muita luta, porque até os moradores da cidade não queriam trabalhar na casa justamente por conta dessa superstição, então ele tinha que chamar o amigo dele, fazer com que o amigo dele pedisse outros trabalhadores para poder fazer a reforma da casa, mas finalmente ele consegue, até que ele percebe que, através assim, dos gatos que ele tem, que os gatos dele ficam desesperados à noite. Basicamente, eles ficam muito atentos, muito alertas, muito medrosos, porque, de fato, ele começa a ouvir ratos, assim, mas não são, tipo assim, roedores normais, não, ele começa a ouvir como se fossem, assim, grupos inteiros de ratos a perambular através dos painéis. Então, como as paredes são antigas, basicamente ele construiu painéis, né, para atualizar, digamos assim, para manter um conforto e também para manter uma modernidade na casa. Então, entre esses painéis, ele acaba ouvindo como se tivesse esses enxames de ratos, né? Essas hostes de ratos a perambular. Somado isso, ele tem pesadelos onde ele vê um guardador de porcos, como se fosse um pastoreiro do demônio, assim, e que comanda supostamente essas hostes, essas ordens de ratos à procura de alimento. Até que, eventualmente, ele, ele relata isso, né, com os outros criados e tudo mais, nenhum deles consegue ouvir os ratos, mas eles ficam intrigados com isso. Basicamente, o Norris também fica intrigado com isso. E eles decidem retornar para Londres, para auxílio, nesse caso, para pedir auxílio depois que eles vão, né, acaba tendo os incidentes em que, de fato, os gatos eles ficam em frenesi, e aí eles acabam descobrindo que no porão da casa deles tem uma espécie de altar que remonta à época dos romanos, ou até mesmo mais antigo do que isso. Então eles meio que formam uma expedição acadêmica, eles vão para Londres à procura de cientistas, arqueólogos, antropólogos, que têm experiência nisso, para poder relatar, né, esses acontecimentos e para poder tirar aquele tom supersticioso. O problema é que, ao explorarem essa cripta, eles acabam descobrindo, na verdade, uma gruta antiga em que, cara, assim, rituais grotescos eram feitos. Então eles descrevem, assim, o Lovecraft descreve que o local é repleto, assim, como se fosse um tapete de ossadas, de ossos humanos. Aqueles que estão inteiros o suficiente para poderem ser reconhecidos, até mesmo esses não parecem nem do Neandertal comum, sabe? Eles parecem, tipo assim, de criaturas ainda mais antigas. Alguns quadrúpedes também são identificados, e aí o Lovecraft, sabiamente, né, e de maneira perspicaz, começa a inserir essas doses de horror à medida que algumas criaturas não parecem nem a pertencer ao nosso plano, né? Mas as que são reconhecidas geralmente estão em posições assim de pânico, de luta, e eles conseguem ver através das criptas que tem jaulas, e dentro dessas jaulas tem de fato mais e mais esqueletos, e eles conseguem encontrar uma espécie de mausoléu em que os outros familiares desse Delaporte foram enterrados, assim, e é bem bizarro, é bem grotesco. Mas o conto tem como clímax, né, justamente o personagem principal, ele acaba achando, assim, poços gigantescos com ossadas, assim, quase transbordando, sendo que num desses ele acaba identificando, ele acaba ouvindo, né, essa horda de ratos vindo à tona, e aí inicia-se um estado de frenesi em que o personagem principal cria um estado tipo de psicose, em que através da prosa, né, é como se ele estivesse invocando um antepassado antigo que faz com que ele comande essas hordas, ou que essas hordas tenham uma conexão com ele, que claro, o Lovecraft não deixa na cara, mas a gente consegue pressupor que é como se a horda tivesse uma conexão com o estado de espírito dele, sabe? E aí, consequentemente, o conto termina com basicamente quase todos eles morrendo. O Norris, que é um amigo dele, foi completamente trucidado por esses ratos.
O único que sobreviveu, que foi um dos expedicionários, está junto dele, na verdade junto não, mas separado com ele, mas também dentro de uma casa de saúde mental, né, um manicômio, porque de fato eles enlouqueceram e ele não para de ouvir mais essas vozes, esses chamados, como eu posso dizer, esse barulho dos ratos se aproximando, né? Então ele ouve em tudo quanto é lugar. Então esse é um conto muito interessante. Eu gosto muito de como ele é mais visceral e como ele é decadente desde o início, sabe? E ele tem muito esse quê de, tipo assim, o personagem, ele meio que entende as coisas que fizeram o pai dele, né, a matar todos os familiares, né? E ele acaba, através dessa redescoberta, justamente ele meio que revela esse horror inominável que está relacionado também com as outras criaturas mitológicas, inclusive o próprio Nyarlathotep é citado nesse conto, mas de certa forma assim, não deixa de ser um conto muito interessante, justamente por trabalhar um aspecto mais intimista, né? Por mostrar que os humanos eles também podem ser vilanescos, né? Eles também podem ser o mal, porque nesse caso claramente havia uma relação de culto e oferendas, então essa família provavelmente capturava moradores ali próximos, né? Fazendeiros, etc., e participavam desses ritos de adoração. Então é por isso que se criou essa fama da família dele negativa. Consequentemente, a gente constata que de fato existia uma veracidade no que eles diziam. E cara, é um conto que eu acho assim, muito interessante, porque ele trabalha de um modo tanto o personagem que está descobrindo a sua linhagem histórica, então ele está descobrindo um horror através de seus antepassados, mas ao mesmo tempo, quando se cria essa conexão de volta, a gente percebe que há sim um quê de mistério, de poder, de magia, né, na relação entre eles. Então o Lovecraft gosta muito de fazer isso. Ele também gosta muito de deixar esse horror estático, no sentido de que ele sempre ocorre no mesmo lugar. Então o palco do horror acaba sendo essa mansão da família, que acaba se tornando também um personagem, como várias das histórias do Lovecraft. Então ele é um conto recheado de coisas positivas. Eu não diria que eu consigo achar um ponto negativo nele, não. Então fica aqui a recomendação de um conto excelente, e eu vejo vocês, né, peço a opinião de vocês, se vocês já leram esse conto. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dele, e eu fico por aqui, e eu vejo vocês na próxima análise de um conto Lovecraftiano, né, num conto do H.P. Lovecraft. Até mais!